Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In The Sky e hoje eu trouxe mais um vídeo da série de gêneros literários. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre romance de época. A gente vai continuar agora ainda no leque de romances. O primeiro vídeo eu falei sobre romances históricos e hoje eu vou trazer o romance de época porque tem muita gente que confunde o que é um romance histórico e o que é um romance de época. Então só para dar uma relembrada, o que é um romance histórico? O romance histórico ele é um livro onde o autor ele usa de fatos históricos, tá? Um fato que aconteceu de verdade e ele coloca uma ficção dentro desse fato histórico. E essa ficção ela precisa ter uma coerência com os fatos históricos abordados. Geralmente eles usam também alguns personagens reais para compor um pouco o enredo da história. Quando a gente fala de romance de época, ele tem uma característica um pouquinho que chama um pouco a atenção, que pode até lembrar ser um romance histórico. Porém, a diferença está que o romance histórico, muitos deles, eles abordam passado e presente. Então, os autores, eles costumam fazer ali intercalar um pouco para dar uma história, para dar uma continuidade legal para o livro apresentado. Agora o romance de época não. Romance de época geralmente eles são livros que são abordados entre o século 17, 18 e 19 e eles abordam muitos costumes da época daquelas pessoas. Para o autor escrever um romance de época, ele precisa também ter estudado um pouco os costumes das pessoas na época, como que elas viviam, o que elas faziam, aonde elas iam, para poder escrever um livro adequado, sem estar fazendo alguma coisa que fique muito sem noção. Eu trouxe para vocês dois livros aqui como exemplo, que eu já vou mostrar para vocês também. Um fato importante do romance histórico é uma característica dele bem peculiar, que eles são livros leves. Então, as autoras, que geralmente são mulheres, elas gostam de abordar um romance entre um casal, mas que ele seja leve, ele seja divertido. Então a gente tem um pouquinho de humor nesses livros e dentro todo um romance. O romance de época, ele também tem uma coisa interessante, que é o fato das personagens, geralmente são protagonistas mulheres. Elas são pessoas que vão muito além da época delas, elas são pessoas que têm uma cabeça muito à frente, elas querem ter um casal, elas querem ter um marido, só que elas querem ter a vida delas, elas querem viver, elas querem conhecer pessoas, então ele mostra um pouquinho ele aborda um pouco essa questão da mulher também querer ser independente, não importa o século que ela vive, o ano que ela vive, se é atual ou se não é. Eu trouxe para vocês dois livros aqui bem legal, um é da Julia Quinn, que é a autora de romance de época mais famosa que a gente tem na atualidade, eu acredito. Eu trouxe para mostrar para vocês o primeiro livro da série Os Bridgertons, tá? A Julia Quinn, ela só escreve romance de época. Acredito que até agora todos os livros dela lançados são romances de época. E a maioria, todos eles também são em série. Essa daqui dos Bridgertons, o primeiro, fala esqueci o nome dela, da Daphne, então tem toda a história dela que ele é contado. E cada livro da série aborda um dos parentes dela, algum irmão. Geralmente acho que todos eles são irmãos, então aborda toda a família. Então sempre tem algum membro da família que ela tá contando a história. Eu não li toda a série ainda, se não me engano, eu tô com 5 livros, que eu tô comprando eles devagar, pra depois daí ler tudo. E ela tem uma peculiaridade que eu gosto muito, que a Julia Quinn, ela escreve um romance que ele é divertido e gostoso de ler. Então ele não tem um apelo sexual muito grande, o que eu gosto bastante, porque romance erótico pra mim não me desce. E o romance de época, ele tem isso. Ele é gostoso de ler, são livros leves, são divertidos e a gente tem personagens que vão muito além do tempo delas, tá? A Daphne, por exemplo, é uma pessoa que ela sabe que tem que casar, porque naquela época era um costume da sociedade deles, eles faziam aqueles famosos debuts, onde as meninas eram apresentadas para a sociedade, elas tinham que arranjar um marido. Então ela tem essa característica da época nos livros, tá? Todos eles têm
tem esse tipo de... tem algum detalhe desse teor. Então, algum baile de sociedade onde as meninas eram apresentadas, algum baile onde elas iam e acabavam achando alguém, daí tinha toda a expectativa da família para arranjar um marido para ela. Então ele tem um pouquinho, ele aborda um pouco esse costume que era muito comum na época deles, e é muito interessante. Outro livro muito legal que é do Leque Rosa é Escândalos de Elizabeth, da Eleanor Farnay, que é esse aqui, é um livro de uma francesa. Esse aqui já é um pouquinho interessante, que a gente tem uma personagem que ela não quer casar, ela quer ser livre, ela quer se divertir, mas ela acaba conhecendo num baile de máscaras uma pessoa e ela acaba casando com ele por uns motivos um pouco tortos, digamos assim. Esse daqui é um livro um pouquinho diferente, ele aborda um tema diferente dos livros da Julia Quinn, porém ambos são de romance de época. Tá? Porque ele aborda as questões da sociedade na época da mulher ter que casar, da mulher achar um marido, da mulher ter uma família. Geralmente eles abordam esse tipo de questão e acaba até sendo até uma crítica social para hoje em dia, ou para, enfim, como as pessoas querem levar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários, pode ser no blog, no Facebook ou até no YouTube, onde que ele vai estar em todas as plataformas do In The Sky. Deixem lá nos comentários mais um gênero literário que vocês gostariam de ter. Daí segunda-feira que vem eu trago mais alguma coisa pra vocês, tá bom? Obrigada por assistirem, tá? Tchau, até a próxima!